com o Open Finance, você vai ter eu vou ter um crédito menor, eu vou ter um limite maior no meu cartão. Quando você vai para a relação e muitas vezes de um banco que ou você paga uma taxa baixa ou você nem paga uma taxa. Quando você vai para um convênio, é uma relação já muito desgastada, né? Porque você vende, quando você tem um convênio por uma empresa, você não tem muito essa visão, mas quando você paga o convênio, você vende reajustes ali muito acima da inflação, ano contra ano. Então você fala, eu vou fazer, talvez você não precise fazer esse exame, vai ter uma economia para o convênio. O paciente ele já fica, o convênio que pague. Ele não tem essa relação de ajuda ali, porque ele já tem uma relação muito desgastada, Sim, entendeu? sim. Eu ia só fazer um comentário exatamente sobre esse ponto. S- Aí é um pensamento aqui, né? Se todo mundo começa a compartilhar essas informações, e aí eu vou num médico, eu fiz tais exames, aí eu compartilho essa informação com um segundo médico, então, ou seja, talvez o segundo médico não vai pedir alguns exames que, pô, já fez um primeiro, não vai fazer um segundo, que hoje é o que a gente vê, né? Será que o sistema não se beneficiaria como um todo? Ou seja, aí o custo cairia o custo talvez cairia, talvez, puta, talvez a eficiência do tratamento poderia ser melhor, Sim. né? Sim, não é só o custo, é a efetividade do tratamento também, né? E eu acho que o grande problema quando a gente fala dessa relação paciente e as operadoras é que dificilmente o paciente tem a visão de que tem outros players nisso tudo, né? Principalmente o prestador aqui no meio do caminho. E a relação entre prestador e operadora geralmente é um cabo de guerra. Um quer reduzir o custo e a sinistralidade o máximo possível e o outro quer faturar o máximo possível. Então, tem um conflito de interesse ali que a gente não pode desprezar, né? Por que eu vou, se eu sou da rede de prestadores A, sou conveniado da operadora X, para que eu vou fornecer o meu dado para a rede B, que também é conveniada da prestadora X, se eu poderia não ter a informação dele e não ter a minha e eu gerar outros produtos aqui, aumentar o meu ticket médio? Tem um pouco disso também. Né? Então, tem um conflito de interesse. Né? E é por isso que eu acho que a mão do regulador precisa chegar para falar, gente, vamos parar com isso daqui, senão daqui a pouco ninguém fatura mais nada. O modelo fica insustentável, né? Eu acho que passa um aspecto que ele disse também, que acho que faz muito sentido, que passa por educação. Educação em saúde, né? Educação para pacientes, educação para o sistema como um todo. Porque assim, se o paciente, né, é um heavy user, porque ele tem uma doença, obviamente, crônica, ou né, uma doença de difícil tratamento, a gente até o próprio operador enxerga de um jeito. Mas se ele é um mau usuário, né? Se ele utiliza, por exemplo, salas de emergência, pronto-socorro diariamente para ganhar atestado, por exemplo, isso a gente sabe que na prática existe, ele é um mau usuário desse aspecto. Então, assim, educar o paciente da relação dele com a operadora, do custo do sistema como um todo que ele está inflacionando. Se a gente pensar, esse papel até passa muito também pela própria... Pensando que a maioria das relações que a gente tem de cooperadora é pessoa jurídica, né? Passa pelo aumento da sinistralidade da empresa dele, né? Então, se eu consigo demonstrar que é o RH, o time de gente da empresa, consiga conscientizar e não punir, né, esse mau usuário, mas conscientizar a empresa como um todo que se eles souberem usar melhor, se eles puderem, eles vão, com isso, diminuir a sinistralidade, que não vai mudar de um plano A para o plano B no outro ano, porque ninguém consegue pagar essa conta. O problema é que passa por educação, né? E aí a gente sente que a educação do paciente nesse aspecto é muito ruim. Eu vou olhando do lado do médico, pode pedir, doutor, o convênio vai pagar. Não é isso, né? Eu vou fazer a meia-culpa também. Se a gente olhar para os aspectos dos médicos, né? Muitas vezes também o uso meio indiscriminado dos exames complementares, né? Isso a gente sabe que na prática existe, né? Pede muito exame que já foi pedido, pede muito exame que não faz sentido, né? Algumas especialidades pedem exames que a gente sabe que não muda a prática clínica ou não muda o prognóstico de pacientes, ou dosagem de
vitaminas, coisas que não vão, que a gente sabe que não tem deficiência, e que daí muitas vezes o paciente vai fazendo o exame, ele acha lindo colher 7 tubos de sangue, e que na prática não muda nada no histórico da doença dele, ou da vida, da qualidade de vida de saúde dele. Então, eu acho que também passa por muito disso. O médico, eu sinto que ele não sabe essa conta da operadora de saúde quando ele não está envolvido, quando ele não trabalha no hospital, quando ele não trabalha numa verticalizada que aperta ele, quando ele está lá na ponta, no consultório dele, que ele literalmente vai pedir só o exame, ele não vê, não tem essa sensação de quem está pagando a conta ali faz a diferença. Então, eu acho que também passa por educação médica nesse aspecto, né? Nesses médicos que cada vez a gente está mais jovens no mercado, eles têm que ter essa conscientização também, aprender que o bom uso, né, da operadora vai beneficiar o paciente, vai beneficiar o sistema, vai beneficiar ele também, porque os pacientes vão poder voltar com ele, né? Então também tem essa meia-culpa dos médicos, né, que também fazem mau uso muito pela mesma relação que eles têm com a operadora de saúde como se fosse um paciente. Eu acho que eu tenho muito dessa premissa. E quando você educa, mas não cercia o médico, também, o senhor não vai pedir esse exame, não pode. Ele tem que precisar de 20 relatórios. Esse convênio é muito difícil, né? Não vou pedir. Não é porque tem que dar informação, tem que ter subsídio, tem que demonstrar que tem evidência na literatura, tem que mostrar que está no guideline, que aquilo vai mudar a história do paciente, você pedir aquele exame A ou B, que muitas vezes o custo não é tão oneroso, mas se não faz sentido para aquele paciente, se não faz sentido para aquela doença, tá pedindo porque tá pedindo um monte, né? Então aí é ruim também, sabe?